Olá pessoal, hoje na aula 3 do nosso curso de extensão Ensino, Gestão e Docência, nós vamos falar do Plano Nacional de Educação. O que vem a ser o Plano Nacional de Educação? O Plano Nacional de Educação, PNE, determina diretrizes, metas e estratégias para a política educacional no período de 2014 a 2024, né? Estamos quase no período final do Plano Nacional de Educação. Então, o artigo 1º da Lei número 13.005, de 25 de junho de 2014, né, aprova o Plano Nacional de Educação, com vigência por 10 anos, a contar da publicação da lei, com vistas ao cumprimento do disposto do artigo 214 da Constituição Federal. Então, 10 anos, que passaram a vigorar em 2014 e vai até daqui a quase 2 anos, até 2024. Então, o artigo 214 da Constituição Federal, né, ele trata que o Plano Nacional de Educação, de duração decenal, 10 anos, né, com o objetivo de articular o Sistema Nacional de Educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, né, que conduzam a. Então, assim, as esferas dos poderes seria o poder da União, o poder do Estado e o poder do município, né? E fala os diversos níveis de ensino, que seriam a pré-escola, seria a educação básica, que é a educação infantil, ensino médio e ensino fundamental, e o ensino superior, né? Então, se pretende, né, erradicar o analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho, promoção humanística, científica e tecnológica do país e estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto, né, com proporção do PIB. Então, quais são as diretrizes, né, do Plano Nacional de Educação? Nós vemos aqueles itens que estão mais aprimorados, estão mais elaborados com base naquilo que a gente viu do artigo 214 da Constituição, né? Então, a erradicação do analfabetismo, a universalização do atendimento escolar, para que nas áreas mais remotas se tenha acesso ao ensino, que tenha uma escola, né, com condições adequadas, a superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação, melhoria da qualidade da educação, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade. Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública, uma promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país. Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do PIB, que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade. Valorização dos profissionais da educação e promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à sustentabilidade socioambiental. Então, são metas bem importantes, né? Mas quase findando esse Plano Nacional de Educação, a gente vê que temos muito a evoluir ainda, né? Então, o Plano Nacional de Educação ele tem 20 metas, né? As metas previstas no anexo desta lei serão cumpridas no prazo de vigência desse Plano Nacional de Educação,
desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. Plano Nacional de Educação são metas muito boas, muito importantes, mas como eu já disse, né, provavelmente vão finalizar os 10 anos e não vai ser possível atender, pelo menos na sua plenitude, né? Então, a meta 1 era universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência desse Plano Nacional de Educação. A meta 2 seria universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, né, até 2024. Então, a questão dos 9 anos do ensino fundamental, isso já é uma realidade, né? Só que a questão toda é que não chegamos ainda nesse percentual de 95%, né? Para que terminem, né, na idade adequada. A meta 3 seria universalizar até 2016 o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar até o final do período, né, a taxa líquida de matrículas do ensino médio para 85%, o que também não é esse percentual, né? A meta 4, universalizar para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica, seria educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, né? E ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia do sistema educacional inclusivo, salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados públicos ou conveniados, né? Então, o ideal, e hoje em dia já acontece bastante na maioria dos casos, pessoas com deficiência frequentam a escola regular. Não existe uma escola específica, aliás, ainda existe escola para cegos, escola para surdos, mas já é uma modificação na nossa cultura incluir esses alunos na rede regular de ensino. E para isso é importante que tenham essas salas de recursos, profissionais habilitados e especializados para atender essas crianças com essas especificidades. E claro que essa sala de recursos, ela também vai facilitar não só a vida das pessoas com deficiência, mas algum aluno que necessite de algum recurso especial em um determinado momento, aluno com alguma dificuldade de aprendizagem, com alguma defasagem, com alguma coisa, também poderia se valer desses recursos, né? Então é importante que tenham essas escolas que possam oferecer esses serviços para que não haja distinção, que todas as pessoas com deficiência ou não estudem na mesma escola, né? E a meta 5, alfabetizar todas as crianças até o final do 3º ano do ensino fundamental, né? O que a gente vê muita coisa, as crianças realmente, a grande maioria chegam no 3º ano alfabetizadas, mas com várias questões, várias lacunas que ficam, então não podemos dizer que é uma alfabetização plena, né? Isso vai ocasionar depois também essa questão da alfabetização, também o analfabetismo funcional, que além de não ter o completo domínio das letras, das palavras, também a questão de interpretação, que enquanto crianças pequenas até o 3º ano do ensino fundamental não vai ser percebido, mas isso vai ser levado para o futuro, quando forem fazer um texto, fazer uma prova, ou a própria situação crítica, fazer uma análise crítica da nossa sociedade, com certeza tem que ter uma boa alfabetização e também ressaltando, né, a alfabetização funcional, entender aquilo que se lê. A meta 6
é oferecer educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, para atender pelo menos 25% dos alunos da educação básica. A meta 7, fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. Meta 8, elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Então, realmente, para a nossa realidade brasileira, podemos dizer, infelizmente, é uma meta ousada, né? Porque muitos abandonam a escola ainda no ensino fundamental. A meta 9, elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, até 2015, né? E até o final da vigência deste Plano Nacional de Educação, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, né? Essa questão do analfabetismo funcional é meio complicado. A gente vê que muitos adultos não desenvolveram essa habilidade. E não é por culpa das próprias pessoas, né? Tem muita coisa no ensino que deixa a desejar, e nós, como educadores, temos a responsabilidade de fazer isso acontecer. A meta 10 é oferecer no mínimo 25% das matrículas do EJA, né, da Educação de Jovens e Adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional. Meta 11, triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. Meta 12, elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida de 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Meta 13, elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo do total no mínimo de 35% doutores. Nas faculdades federais, nas faculdades públicas, nas faculdades privadas mais fortes, mais importantes, por exemplo, se dizer assim, as principais faculdades, se encontra até um percentual muito maior de doutores, né? Mestres, então, muitos só contratam professores que já tenham mestrado e estejam fazendo doutorado, né? Mas com a proliferação de muitas faculdades, a oferta é muito grande, né? E realmente atingir esses índices não é uma tarefa fácil. A meta 14, elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. Meta 15, garantir em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, no prazo de 1 ano de vigência desse plano, né? Política Nacional de Formação dos Professores da Educação, que tratam alguns incisos do caput do artigo 61 da Lei 9394, de 20 de dezembro de 96, é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, assegurado que todos os professores e professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Meta 16.
formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da educação básica até o último ano da vigência desse PNE. Garantir a todos os profissionais da educação básica formação continuada nas suas áreas de atuação, considerando as necessidades, o contexto e as demandas dos sistemas de ensino. Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente até o final do 6º ano de vigência deste PNE. Meta 18, assegurar no prazo de 2 anos a existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e para o plano de carreiras dos profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional definido em lei federal nos termos do inciso 8º do artigo 206 da Constituição Federal. Meta 19, assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. E meta 20, ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir no mínimo 7% do PIB, no país, e o 5º ano de vigência dessa lei, no mínimo equivalente a 10% no final 10% do PIB no final desses 10 anos, Então, muitas metas não conseguirão ser cumpridas, pelo menos em sua totalidade, Mas esperamos que um dia seja realidade em nosso país, que possam ser cumpridas, que todas essas metas, essas diretrizes consigam ser alcançadas. Aqui estão as referências consultadas. Agradeço a participação de todos vocês e aguardo vocês na aula 4. Muito obrigada!